Bom dia, havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Presente deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente dessa comissão, deputado Lucas Neves, integrante dessa comissão, deputado Maurício Peixe, também que está virtualmente e chegando também fisicamente. Nós temos a justificativa de ausência do deputado Edilson Massoco. Passamos à discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior. Já foi encaminhado aos gabinetes. Consulto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da reunião anterior. Expediente. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos. Temos o ofício 5/2024 do senhor Silvio da Costa Júnior, que é o superintendente do Ministério de Saúde de Santa Catarina, que encaminha convite para a participação do encontro e da mesa de abertura do acolhimento aos profissionais e gestores do programa Mais Médicos em Santa Catarina, que acontecerá no dia 23 de fevereiro de 2024, das 9 às 16 horas, em Chapecó, no campus da Universidade da Fronteira Sul. Fica estendido a todos os membros da comissão, portanto, esse convite. Correspondência eletrônica do Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina, senhora Ideli Salvati, onde solicita, frente à enxurrada de decretos municipais, decretos anti-vacina Covid-19 absolutamente inconstitucionais, a realização imediata da audiência pública conjunto das duas comissões, se refere à Comissão de Saúde e Educação, a realização das duas comissões para tratar sobre o tema cobrar autoridade e garantia em retorno às aulas seguro para todas as crianças catarinenses. Considerando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Cristiano Zanin, concedeu liminar para suspender os decretos dos municípios de Santa Catarina que dispensavam a exigência para matrícula e rematrícula na rede pública, esses decretos, portanto, estão suspensos. Entendemos nesse sentido que a realização da audiência pública, nesse momento, perdeu seu foco, seu objeto, porque já foram suspensos esses decretos. Mas, de qualquer forma, fica o registro. E também, caso algum deputado entenda de fazer algum o requerimento ou que deva ser, poderemos apreciar posteriormente. Mas o objeto inicial do pedido, ele acaba tendo sido superado em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Deputado Vicente Caro Preso. Bom dia, presidente. Bom dia aos deputados que nos acompanham e também as pessoas que estão aqui. Felizmente, nós estamos livres aqui de perder tempo, mais uma vez, com esse tipo de assunto. Tomara que as coisas comecem de novo a entrar dentro dos eixos em relação a quem deve e quem não deve tomar vacina. Na hora que se, entre aspas, se coloca uma ideologia a respeito de vacina, significa que o país pode rasgar o seu termo de existência. Ou se acredita em ciência, ou não se acredita em ciência. Ou se dá opinião baseada em política para definir sobre a vida dos outros, ou então tudo está perdido. Felizmente, há uma decisão magistrada para pacificar esse tipo de discussão que o Brasil, e em muitos lugares, está ainda se perdendo muito tempo. Então, acompanho o vosso posicionamento, acho que não há mais o que conversar, já foi definido e vamos tocar para frente as nossas vidas. Obrigado, deputado Caro Preso. Deputado Maurício Peixe já estava acompanhando virtualmente, está fisicamente também presente aqui, seja bem-vindo. Ainda sobre as correspondências e documentos recebidos, nós temos o ofício 020/2024 da senhora Michele do Carmo Lamaisson, defensora pública e coordenadora no DECONSE, onde informa que,
entre aspas, aportou ao conhecimento desse núcleo especializado, por meio do defensor público Fernando André Pinto de Oliveira Filho, que a Unimed, do Rio de Janeiro, rescindiu o contrato do plano de saúde de 2 crianças gêmeas residentes em Santa Catarina, sendo que são crianças com autismo, diagnosticadas dentro do espectro, sem aviso prévio e sem apresentar uma justificativa adequada para essa conduta. De forma, solicita informações sobre eventuais movimentos sociais ou pessoas que procuraram o Poder Legislativo com o fito de resolver a questão relacionada ao fato narrado, rescisão, cancelamento unilateral de plano de saúde em desfavor de pessoas, crianças com autismo. A operadora decidiu encerrar o contrato, muitas vezes sem aviso prévio e sem apresentar uma justificativa adequada para essa conduta. Eu quero determinar, nesse caso, a assessoria que encaminha o expediente, a senhora Michele do Carmo, informando, pelo menos ao que nós temos conhecimento, que esta comissão, até o presente momento, não recebeu, porque ela pede uma informação, não recebeu manifestação relacionada ao fato narrado. E também nós determinamos o envio da correspondência, esta mesma comissão, à Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência para conhecimento também e possíveis encaminhamentos. Então, eu penso que a informação que a doutora solicita é essa, pelo menos, não sei se algum senhor deputado ou a assessoria nos informa que na comissão não aportou em nenhum momento esse tema e, portanto, vamos responder à solicitação nesse sentido. Okay? Agora passamos à ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Márcio Machado, que requer sejam convidados especialistas para discutir a nota técnica do Ministério da Saúde, número 118/2023, que trata da incorporação das vacinas Covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. De autoria do deputado Sérgio Guimarães, que requer a deliberação de formulação de convite ao diretor da DIV, com o objetivo de apresentar o cenário epidemiológico da dengue e ações previstas para 2024 no estado de Santa Catarina. É oportuno esse pedido, senhores deputados. Nós temos hoje a notícia, inclusive, de que, com o aumento dos casos de dengue, o governo de Santa Catarina prepara decreto de emergência. Segundo a notícia aqui, informa de que o estado já registra 17.696 casos prováveis de dengue, e está, o que é um aumento de 650, deputado Maurício, 650% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse é um assunto que tem preocupado bastante e acredito ser bastante oportuno, deputado Caro Preso, a presença da DIV aqui, dos seus representantes, para nos expor sobre isso, ver quais são as ações que estão sendo tomadas. Por isso, entendo importante esse requerimento apresentado pelo deputado Sérgio Guimarães. Mas, para discutir, para continuar a discussão, passo a palavra ao deputado Caro Preso. O Estado brasileiro tem constatado cada vez mais casos dessa doença. São 7 estados com epidemia, com declaração realmente de epidemia, estado de emergência. O nosso estado vai nessa esteira aí, e daqui a pouco o Brasil inteiro, né? Acho que tem que haver uma difusão da responsabilidade de todos. A dengue, eu me lembro, em 2015, quando foi o meu primeiro ano de Assembleia Legislativa, nós convocamos aqui, a presidente era Ana Paula Lima, da Saúde, uma audiência pública a respeito da dengue. O que aconteceu naquela vez? Todos lembram que foi
um escândalo para nós, uma vergonha para nós de Santa Catarina, que as cidades mais procuradas pelo Brasil, ou seja, Balneário Camboriú, deputado Maurício Peixe, Itajaí, Itapema, e também lá no oeste, em Pinhalzinho, eram os focos principais dessa desgraça da dengue. E, naquela época, a Secretaria de Estado da Saúde foi a campo e destacou que, pontualmente, por exemplo, em Itajaí, não houve retorno de agentes de saúde, ou seja, não fizeram o serviço que deveria ter sido completo quando a casa estava fechada, e assim por diante. Em Itapema também, depois houve relatos de viram tudo, mas não viram um monte de casa fechada por causa dos veranistas. Então, tem uma série de situações que você tem que pedir atenção e ajuda e participação das pessoas, das entidades. Tem que chamar a atenção o público em geral, a população em geral, porque senão fica uma meia dúzia de agentes de saúde tentando resolver uma situação que não vai ter fim. Eu acho que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, pode sim, através dos canais de comunicação da Alesc, ajudar nesse sentido, fazer o que é possível, pedindo a responsabilização de todos nós. Esses dias eu fiz um pequeno vídeo e olhem só o que aconteceu. Eu estava fazendo um vídeo sobre a dengue, lá em casa, no centro de Jaraguá do Sul. E eu disse assim, olha, eu peguei um pratinho onde que tinha uma planta, né, o pratinho de baixo, disse assim, vocês têm que fazer isso e não isso. Daí eu olhei no jardim, estava cheio de coisa de coqueiro, aquelas cascas de coqueiro eu estava juntando, cheio de... Tá? Daí eu disse, isso aqui você tem que virar assim, né? Ou seja, você tem que passar todo dia na tua casa, olhar, ver se não tem calha entupida, né? Porque o bicho está chegando cada vez mais perto. E tem situações gravíssimas aí, com crianças, com adultos, e o pior, assim, a reinfecção é mais grave do que a primeira infecção. Acho que, assim, a Comissão de Saúde pode, né, sugerir uma campanha um pouco mais intensa, agressiva, da própria Secretaria, do próprio Estado, né, da Defesa Civil, ou seja, de vários entes, através da Associação Médica, Conselho Regional de Medicina, de Farmácia, enfim, para todo mundo pegar no batente, senão nós não saímos de onde estamos. É bastante oportuna a sua intervenção, deputado Maurício, já vou lhe passar a palavra, né? Acredito que a própria casa aqui, através dos meios de comunicação da casa, também poderia intensificar essa campanha, nós já podemos encaminhar esse pedido também, e a diretoria de comunicação aqui da casa, e também informando que o Tribunal de Contas oficiou, segundo as informações que recebemos, os prefeitos de todos os municípios catarinenses, né, para que apresentem um plano de contingência contra a dengue. Eu acho que precisa realmente ser um esforço conjunto, né, de todos, para que a gente possa enfrentar essa situação bastante preocupante também aqui em Santa Catarina. Deputado Maurício Peixe. Bom dia, deputado Sareta, que é o presidente, deputado Lucas, doutor Vicente Garo Preço, e a todos que estão nos acompanhando. Nós sabemos que a dengue, ela vem lá desde 2000, já mais antiga, mas 2013, 2014 aflorou mais no Rio de Janeiro. Começou mais no Rio de Janeiro até que chegou a Santa Catarina, como o doutor Vicente relatou. E hoje nós estamos num estado aí caótico, aumentativo e preocupante mesmo, né? Recebemos todos os dias um bombardeio de informações. Eu vejo que já nem é mais por falta de informações. Eu acho que não tem alguém aqui, alguém que esteja assistindo, que já não viu alguma coisa sobre a dengue e os cuidados que deve ter, principalmente em casa. Todos viram, mas não tomam atitudes. Parece que só quando cai no seu pé ou bate no seu umbigo é que vai tomar uma atitude. É isso que eu estou vendo. Então, precisa realmente a Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, quem sabe fazer um fórum, um debate,
para que a gente possa entender onde vai, como fazer, de que maneira fazer. A gente sabe que o final disso tudo aí é a vacina. Sabe que é o que vai resolver realmente. Mas até chegar a vacina para todos, não dá para a gente esperar. Em Joinville, esses 2 primeiros meses do ano, aí já morreu 5 pessoas, em virtude da dengue. E como o doutor Vicente relatou, realmente, ela pegando pela segunda e terceira vez, ela pode se tornar hemorrágica e pode ser morte. E nós não podemos esperar crescer muito mais ainda. Além de campanhas, precisa ter esse plano que está sendo pedido, né, para ver como é que vai ser feito, de que maneira vai ser atacado. Mas vejo, sabe, deputado Deodi, que a Comissão de Saúde deveria fazer algo maior em relação à dengue que a população está esperando. Agora, só aviso para a população, orientação, parece que não está dando certo. Acho que ninguém está preocupado com isso. Vou deixar eu pegar para ver como é que é, para ver se dói mesmo. Quando dói, daí sim, daí eu vou tomar minhas atitudes. Mas tem que ser algo mais forte mesmo. E o custo que isso está dando para o Estado. O custo, porque eu vi, final de semana em Joinville, é toda uma mobilização do poder público, da saúde, voluntários, fazendo, indo de casa em casa, mutirão para fazer o combate. Isso tem custo. Tudo isso tem custo. E quanto custa tudo isso? Então, tem que realmente a gente pensar em algo que seja a população tome a atitude. O poder público está fazendo, sim, mas a população também tem que fazer a parte dela. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o deputado Lucas. Senhor presidente, quero cumprimentar os deputados e dizer que o assunto realmente ele preocupa, né, quando a gente hoje se depara de que o Estado deve decretar essa situação de emergência, 650% a mais do ano passado, 8 mortes já confirmadas, e a gente vê que nós deveríamos ter aprendido com a Covid uma lição, né? Na época da Covid, nós utilizamos máscaras, nós adotamos alguns hábitos que até hoje nós trazemos de utilizar álcool gel, lavar as mãos com frequência, enfim. E a gente precisa adotar isso também em relação à dengue, especialmente porque quando você tem esse grande número de casos, e ontem eu vi as imagens do hospital regional aqui, superlotado, isso acaba afunilando tudo no sistema de saúde que não consegue dar vazão à grande quantidade de pessoas doentes que procuram as emergências dos nossos hospitais. E isso, obviamente, vai preocupando à medida que a gente tem um grande número de casos. Então, eu defendo muito, presidente, que a gente também possa trazer junto disso a educação, porque é através do menor ao maior dentro das escolas que a gente vai conseguir jogar a semente da informação para que essas crianças também possam estar nos ajudando no sentido de conscientizar, às vezes, os pais da importância de não deixar água parada, de cada um cuidar do seu quintal, para que não tenha que vir o poder público entrar dentro do quintal da pessoa para ver se não tem água parada. Isso deveria ser o mínimo de responsabilidade do cidadão de ter esse cuidado. Então, eu acredito que um dos caminhos, né, além de todas as ações que já são desencadeadas pela própria saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, mas que a gente também tenha ações em relação à educação, para que a gente possa disseminar a informação e que aquele mesmo cuidado, aquela mesma mobilização que nós tivemos durante a Covid, que a gente também tenha agora, durante um momento que nós estamos passando em relação à dengue, e que esses hábitos possam continuar de maneira perene, para que no futuro a gente não tenha que estar se deparando com situações como essa aqui em Santa Catarina. Ok. Só deixa eu complementar, para relembrar a todos que Joinville e Jaraguá chove pouco, né? Não é à toa, não é à toa que foi a região ali, essa região nordeste de Santa Catarina, a escolhida pelo Ministério e também pela Secretaria de Estado para vacinar. O resto do Estado não foi escolhido. O problema é ali, nós temos que constranger, meter terror. Eu acho que esse é o termo mesmo de constranger as pessoas. O que você já fez hoje para combater a dengue? É mais ou menos assim, uma campanha agressiva, que talvez possa reduzir um pouco essa situação, mas tem que dar uma chacoalhada. Muito bem. Essa preocupação realmente... Presidente, só posso dar mais, só para complementando o que o doutor Vicente disse, eu lembro que eu aprendi muito com meus filhos quando estavam na escola pequeno sobre o meio ambiente. Eles que ajudavam a corrigir a gente
nós a cuidarmos do meio ambiente. Eu não vi ainda nas escolas, quem sabe também os alunos, né, escola, rede escolar, se envolver nessa questão com as crianças do combate à dengue. Elas andam no terreiro, né, em volta de casa, elas podem olhar muito, quem sabe seja incluído também a questão da rede escolar. Acho bastante importante, através da escola, realmente, que muitas coisas se consegue fazer. Talvez, inclusive, as próprias secretarias municipais, junto com a secretaria estadual, podem tomar ações, inclusive como a distribuição também gratuita de repelente, né? A gente, especialmente para as comunidades mais necessitadas economicamente, né? Que não têm condições de comprar. Eu acho que ações como isso é importante. Lembrando também que quarta que vem, após a nossa reunião ordinária, nós teremos a audiência quadrimestral com a presença da equipe da Secretaria de Estado da Saúde para fazer o relatório quadrimestral e, com certeza, esse tema poderemos abordar diretamente com a Secretaria e também, é claro, com a formulação desse convite para o diretor da DIV estar presente, poderá ser um momento importante para a gente fortalecer essas discussões. Por isso, eu vejo que todos defenderam, ninguém se manifestou contra o requerimento, mas colocam em votação, senhores deputados, que aprovem, então, confirmo o seu voto, está aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação de parecer. Relator, deputado Vicente Caro Preso, hoje Vossa Excelência está com a pauta inteira de projetos sobre a sua responsabilidade. Passo a palavra para relatar o PL 0452-2021. Pois não, senhor presidente. Relatório e voto ao projeto 452-2021. Altera a Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral. Autor, deputado Altair Silva. Relatório. Trata os presentes autos a proposição legislativa de iniciativa do deputado Altair, que altera a lei de legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça em 20 de dezembro de 2022. Estou grifando. Em seguida, aportou nesta Comissão de Saúde, na qual fui designado relator para análise do interesse público da medida almejada na forma regimentalmente estabelecida. Na comissão, aprovamos um requerimento de diligência para ouvir as manifestações da Associação Catarinense Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e do Conselho Regional de Fonoaudiologia, CREFONO 3. Porém, até a presente data, não obtivemos retorno. Abro um parênteses, ontem eu recebi o presidente e a vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, o Dr. Marcelo Lemos, e eu solicitei para que ele, com toda a disposição, pudesse fazer um esforço para um retorno cada vez mais célere aos pareceres que a gente faz ao Conselho. Então, é uma diligência, é uma base de análise que tivemos, senão nós temos que, por ofício, emitir parecer. O voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3º e 209, inciso 3º do Regimento Interno, compete a essa Comissão de Saúde analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 79 da norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência, quando insere a categoria de deficiência auditiva unilateral no rol das deficiências do parágrafo único do artigo 5º da Lei 17.292/2017, que consolidou no Estado os direitos das pessoas com deficiência, mostra-se revestido do interesse público e está em conformidade com a Lei Federal 14.768/2023, promulgada recentemente em 22 de dezembro de 2023, que também incluiu a categoria de deficiência auditiva unilateral no rol das deficiências do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. No entanto, a Lei 18.686,
de 14 de setembro de 2023, alterou a redação do artigo 5º da Lei 17.292, transformando o parágrafo único em parágrafo 1º a parágrafo 5º, razão pela qual precisamos atualizar a redação do projeto de lei para adequá-lo à nova forma. Para tanto, apresento emenda substitutiva global que segue anexa ao parecer. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamentos dos artigos 144, inciso 3º, 209, 3º do RIA-LESC, pela aprovação do projeto de lei 452/2021, nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão, o parecer apresentado pelo deputado Vicente Caro Preso. Apenas como complemento, deputado, ao manifestar apoio ao seu relatório também, talvez até para quem está acompanhando esta sessão, e esse tema é importante, hoje a legislação ela inclui, né, a deficiência auditiva como perda bilateral, total ou parcial, né? E o projeto de lei ela inclui a perda auditiva também unilateral. A bilateral já existe, então um complemento. E também, sim, é importante o substitutivo, porque adequa a questão da técnica legislativa em função de uma mudança que aconteceu na lei depois da entrada do projeto original. Creio que é muito importante e manifesto também meu apoio a esse projeto. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra-se aprovado por unanimidade. Continua Vossa Excelência com a palavra, deputado Caro Preso, para relatar o PL 114 de 2021. Relatório e voto ao projeto de lei 114 de 2021. Ficam incluídas as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva múltipla e com transtorno do espectro autista como grupo prioritário no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 no Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Fabiano da Luz. Tratam os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado Fabiano, que pretende incluir as pessoas com deficiência no plano de vacinação prioritário contra a Covid-19 em Santa Catarina. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da CCJ em 24 de 8 de 21, e em seguida foi encaminhada para a Comissão de Saúde, contudo não houve tempo hábil para sua análise antes do término da 19ª legislatura, e o projeto foi arquivado em 16 de janeiro de 2023, nos termos artigos do regimento interno. Já nesta 20ª legislatura, após requerimento do autor, em 26 de nove de 2023, a matéria foi desarquivada e distribuída a mim na condição de membro dessa comissão para emitir relatório e voto nos termos regimentais. Registro ainda que em 27 de 11 de 2023, o autor apresentou uma emenda substitutiva global, modificando a lógica do projeto para incluir as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva múltipla e com transtorno autista como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação, quando o Estado de Santa Catarina decretar situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública. É o relatório. Voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3º, 209, 3º do Regimento Interno da LESC, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade no artigo 79 da mesma norma regimental. Assim, diante da realidade atual e das potenciais crises de saúde pública que podem surgir, é imperativo estabelecer medidas que protejam os grupos mais vulneráveis da sociedade. Nesse sentido, a inclusão das pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva múltipla e de autismo como prioritárias no plano estadual de vacinação é essencial para assegurar que essas pessoas recebam a proteção necessária em momentos de crise. As pessoas com deficiência enfrentam desafios únicos de saúde que as tornam mais suscetíveis a complicações graves em caso de infecção. Muitos deles têm condições médicas subjacentes que os colocam em maior risco
além de enfrentarem barreiras relacionadas à acessibilidade ao serviço de saúde. Portanto, ao incluir essas pessoas como grupo prioritário de vacinação, estamos não apenas protegendo suas vidas, mas também reconhecendo e abordando suas necessidades específicas de saúde durante emergências de saúde pública. Durante emergências de saúde pública. Isso é crucial para garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário à proteção contra doenças contagiosas, promovendo assim uma sociedade mais justa e inclusiva. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente a medida do interesse coletivo, voto pela aprovação do projeto 114 de 2021, nos termos da emenda substitutiva global do evento 4 da tramitação processual eletrônica. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 114/2021, com a palavra para discussão o deputado Maurício Peixer. Presidente, o relator, doutor Vicente, eu não sou um entendedor, não conheço a fundo, né, quem deve ou não tomar a vacina prioritariamente. Existem grupos, sim, que são grupos de risco. E eu vejo quando você destaca entre aquelas pessoas com deficiências, alguns somente, outros, eles também ficam fora disso, ou seja, não são prioritários. Eu diria que se fosse para ter pessoas com deficiência, que se incluíssem todas elas. Eu não sei quem vai dizer qual o prioritário no atendimento. O que eu vi sempre seria problemas com pessoas com problemas respiratórios, coração, pressão alta e outros, antes, inclusive, da pessoa com deficiência. Então, quando você dá prioridade a um grupo que não sei se enquadra, realmente, isso aí é eu sou ignorante nisso, não sei se enquadra dentro dessa prioridade. Ou existe, antes dessa prioridade, uma outra prioridade, que é aquele grupo que eu sempre escutei que precisa mais urgente por uma questão até de saúde. Era essa a minha pergunta, até para entender o relatório, doutor Vicente. Bom, deputado Maurício Peixer, esse parecer foi para incluir essas pessoas com deficiência também nos grupos de prioridade. Isso não exclui ninguém, isso junta esse grupo a quem se deva dar uma prioridade na hora do início, eventualmente, de uma situação de emergência de saúde no Estado. Não é excludente, faz a inclusão de mais esse grupo como alerta às autoridades de saúde. Portanto, continuam as avaliações prioritárias conforme, sob o ponto de vista epidemiológico, de saúde, que a autoridade pública vai dizer quem vai tomar antes a vacina ou não, mas que um dos prioritários são as pessoas com deficiência também. Todas. Sim, em relação à questão de deficiência, ela não escolhe que tipo de deficiência, porque a lei fala em as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e com transtorno de aspecto autista. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados, que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado. Ainda sob a relatoria do deputado Vicente Caro Preso, PL 285/2023, de autoria da deputada Paulinha, que institui o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica e da outras providências. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu estou fazendo, em relação a esse projeto, um requerimento de diligência ao projeto de lei 285/2023, um projeto muito bem feito pela deputada Paulinha, com todos os méritos, mas eu gostaria de, antes de exarar um parecer definitivo, de uma avaliação de um órgão que diz respeito. Então, nos termos regimentais, foi distribuída a relatoria desse deputado, o projeto 285/2023, de autoria da deputada Paulinha, cujo objeto institui o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto
e perda neonatal ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica e dá outras providências. Diante desse contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos legais e operacionais do projeto, solicito, com amparo no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, a promoção de diligência do projeto de lei 285 à Secretaria da Casa Civil para que colha a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, para que essa encaminhe aos presentes autos para nossa manifestação quanto à matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em discussão o encaminhamento então do requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovada. Fim da matéria que tínhamos para a ordem do dia, não havendo mais matérias, não havendo mais deputados interesse em fazer manifestação, agradecemos a presença e encerramos a presente reunião, lembrando que na próxima quarta-feira teremos a audiência quadrimestral de prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado.